Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Hoje a gente vai falar um pouquinho de LOAS. A gente teve aí algumas novidades, porque atendendo a uma ação civil pública, o INSS ampliou o direito de idosos carentes acima de 65 anos e deficientes receberem um salário mínimo mensal por meio do LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Então, a medida consta na Portaria 374, publicada no dia 6 no Diário Oficial da União, 6 de maio no Diário Oficial da União, e beneficia idosos e deficientes de famílias cuja renda por pessoa seja até 1/4 do salário mínimo, o que dá R$ 261,25 nesse ano. A mudança diz respeito exatamente a qual renda irá compor o valor familiar para que seja feito o cálculo que leva ao direito de ter o benefício. Segundo a portaria, não entrarão na conta benefícios recebidos por outros membros da família, como aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Se for de até um salário mínimo, que hoje o valor é de R$ 1.045, além do próprio LOAS. Se quem está requerendo o LOAS estiver acima de 65 anos ou for deficiente e tiver outro membro aposentado na família, não conta esta aposentadoria, desde que seja até um salário mínimo. A lei já garantia que idosos acima de 65 anos que pedissem o LOAS e morassem com outro idoso que já recebesse o LOAS não teriam essa renda contabilizada para garantir o direito. O que temos de novidade é que, além dessa questão da aposentadoria, agora o deficiente vai poder receber também. As novas regras podem beneficiar uma expressiva parcela da população cujo marido ou mulher já estão aposentados do INSS, mas cuja família vive em situação de vulnerabilidade. Por se tratar de um benefício ligado à Lei da Assistência Social, o LOAS tem outras normas, além da renda, que inclui uma análise detalhada das condições socioeconômicas da família de quem faz o pedido. Então, o cidadão que pede o LOAS ao INSS, ele vai receber R$ 600 como adiantamento por 3 meses durante a pandemia do coronavírus, caso seja família de baixa renda. A medida já havia sido possibilitada pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, que criou o auxílio emergencial de R$ 600, mas foi regulamentada somente por meio da Portaria 3, publicada no Diário Oficial da União no dia 6 de maio. Segundo as regras, os cidadãos idosos acima de 65 anos e deficientes de famílias de baixa renda podem receber o LOAS, desde que tenham renda por família de até 1/4 do salário mínimo e atinjam ainda outros critérios de vulnerabilidade social. O LOAS é um salário mínimo. Se no final do processo de análise o cidadão tiver direito, ele receberá a diferença, ele vai receber os atrasados, Caso contrário, não precisará devolver os 600 já pagos pelo governo federal. O INSS informa que, para realizar o pagamento, será considerada a inscrição no CAD único e no CPF. Até agora, segundo o órgão, já foram identificados 177.588 requerimentos que devem ser antecipados e desses 127.792 já podem sacar o dinheiro no Banco do Brasil. Outros 20.207 já estão processados e prontos para serem liberados.
o que ocorrerá na folha de pagamento ainda neste mês de maio. Então, os cidadãos idosos acima de 65 anos e deficientes de família de baixa renda, eles podem receber o LOAS. Para isso, eles precisam entrar dentro de regras determinadas por lei que incluem o valor da renda por pessoa da família. Atualmente, para você ter o LOAS, é preciso ter uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, o que dá o valor de R$ 261,25 neste ano. O valor é de R$ 1.045 que a pessoa recebe. Não é preciso contribuir com o INSS para conseguir o LOAS. Como é que vai funcionar o critério de renda? Então, o INSS regulamentou um critério importante de renda para ter o LOAS. Antes, entravam na contagem dos valores mensais da família demais benefícios que os membros recebiam. Agora, ao fazer o cálculo, o INSS deixará de fora benefícios já pagos, desde que sejam de até um salário mínimo. O que não vai contar para o INSS definir o direito. O LOAS já pago a algum membro da família, seja ele idoso ou deficiente, então não vai contar para o INSS definir o direito. Aposentadoria por idade de até um salário mínimo, aposentadoria por tempo de contribuição de até um salário mínimo. A lei determina mais algumas exigências. Há ainda outras regras para a liberação do LOAS, que inclui análise de toda a vida socioeconômica do futuro beneficiário. Essa análise é feita pelos servidores do INSS e, para isso, é preciso que as agências estejam abertas, porque o cidadão que faz o pedido do LOAS vai ao local responder questionários e levar documentos. No entanto, as agências do INSS estão fechadas até 22 de maio por causa da pandemia do coronavírus. Mas quem pediu LOAS desde 2 de abril desse ano tem direito a receber R$ 600 de forma adiantada, mesmo sem que o benefício tenha sido totalmente liberado. Esse adiantamento é pago para quem atinge os critérios de renda. Como o INSS fará ainda as demais avaliações, caso seja comprovado que o cidadão tem direito ao LOAS, ele passará a receber R$ 1.045. Se não atingir as regras, não precisa devolver os R$ 600, mas se tiver direito, vai receber os atrasados desde a data do pedido. Então, os R$ 600 serão pagos em até 3 parcelas. O INSS também autorizou a mudança na data do pedido do LOAS. O procedimento é chamado de reafirmação de DER, que é a data de entrada do requerimento. Então, para ter direito a receber R$ 600 antecipadamente, o cidadão tem que ter uma DER a partir de 2 de abril. Se pediu antes, ele pode fazer mudança de data, mas tem um problema, porque se fizer mudança de data, vai perder os atrasados. E aí, então, a pessoa vai ter que escolher se ela vai querer mudar a data, né, e receber os R$ 600, ou se ela deixa como está e recebe depois todos os atrasados. Bom, então, para pedir LOAS, eu tenho que ter mais de 65 anos ou ser uma pessoa com deficiência. Precisa ter miserabilidade. LOAS é concedido para pessoas que estão em miserabilidade. O decreto 8551 de 2016, ele prevê a inscrição no CAD único. Então, não tem jeito. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública e criou um calendário para inscrição. Então, quem não se cadastrar na data perde o benefício. 4.700.000 pessoas recebem o LOAS, tá? Aí tem lá a família, tal, tem um rol que eu já vou explicar como é que funciona, mas assim, você tem que ter condição de miserabilidade. Não adianta, Tatiana, mas você não pode ter bem móvel, não pode ter carro, não pode ter apartamento, não pode receber pensão, não pode nada. Você entendeu? Se você, vamos supor, recebe o LOAS, aí você casa com uma pessoa que tem uma pensão de R$5.000, mora só os dois, você vai ter que ir lá cancelar o LOAS. Porque se você não cancelar, depois o governo vai pegar e vai cobrar juros, multa e correção.
Então, é muito complicado LOAS. Se você recebeu LOAS, é para aquelas pessoas que nunca contribuíram com o INSS. Então, precisa ver a questão da pessoa. Já peguei vários casos de pessoa recebendo LOAS quando ela poderia receber aposentadoria por idade. Então, às vezes a pessoa não sabe se tem direito ou não, faz o LOAS que é mais fácil. Não, porque o LOAS não tem 13º. Então, corre, vê se você tem os anos trabalhados, daí às vezes você tem carteira lá em 1970, que você nem lembra mais, mas está lá na carteira. Se você conseguir comprovar esse período, você pode se aposentar. Deu 15 anos, você se aposenta por idade. Então, tome cuidado, porque o LOAS não dá 13º. O LOAS, se você é casado, não gera pensão por morte. O LOAS tem muitas particularidades. É realmente para aquela pessoa que passa fome, que vive, que se não tiver esse benefício vai passar fome mesmo. Então, cuidado. Mas o meu vizinho é rico e recebe. Tudo bem, ele é rico e recebe. Uma hora a casa cai. Uma hora ele vai ter que devolver. E aí, você vai querer também devolver? Você vai querer entrar nessa e depois devolver? Cheio de gente que me procura. Por favor, dá um jeito, me ajuda a receber LOAS. Não faço. Não aconselho ninguém a fazer, porque é fria. Se você fizer, você vai entrar numa roubada, depois você vai ter que responder processo, você vai na Polícia Federal, o negócio é federal, tá? Não é civil. O que você recebeu, você vai gastar 5 vezes mais e ainda você vai responder processo. Cuidado, tô avisando, quem avisa amigo é. Bom, então, para fins de concessão do LOAS, o conceito de pessoa com deficiência, ele não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, tá? É imprescindível a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 anos a ser aferido no caso concreto desde a data do início da caracterização, porque o LOAS é tanto para idosos acima de 65 anos, como ele também é para pessoas com deficiência. Então, a deficiência, para a finalidade de conseguir LOAS, é a incapacidade para realizar os atos que garantam prover sua subsistência. Então, nesse sentido, é a súmula 29 da Turma Nacional de Uniformização, a TNU. Então, para efeitos do artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8742 de 93, incapacidade para a vida independe, não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento, tá? Então, incapacidade, ela pode ser definida como um fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e restrição de participação com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. E aí a família, para fins de LOAS, porque depende da renda familiar, né? Então tem que ser até de 1/4 renda per capita, 1/4 do salário mínimo. O que é renda per capita? Por cabeça. Então, o que a gente pode entender como família? Família é conjunto de pessoas. Tatiana, já sei. Não, mas não é, tá? Vamos lá para você poder entender. Pessoas que convivem sob o mesmo teto, formado pelo requerente, cônjuge, companheiro, os pais, na ausência deles, madrasta e padrasto, irmãos, solteiros, filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. Não conta marido e mulher que moram em asilo, o abrigado, o acolhido em instituição de longa permanência, menor sob guarda. Vocês estão vendo? Então, o negócio é bem diferente do que a gente imagina. Não é todo mundo... aquele tio-avô que mora... Não conta, tá? Então, tome cuidado. Então, são essas pessoas que eu falei que vão contar a renda como renda. Então, não adianta você ter mais gente que elas não entram na conta. Bom, vamos lá. O passo a passo. Primeiro, você vai fazer a inscrição no CadÚnico. Aí, você vai fazer o agendamento do LOAS,
o requerimento, aí você vai fazer uma avaliação social, uma perícia médica. Você já tem que ter o CPF quando você for fazer tudo isso. Você tem que ter inscrição no CPF. O INSS, ele deveria ajudar a pessoa, só que ele quer mais que você morra. Ele não vai te ajudar a fazer nada. Ou você vai lá e vai fazer tudo sozinho, ou você não vai ter o benefício. Aí você vai ter certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade. Se você tiver carteira de trabalho, também e previdência social para maiores de 16 anos, comprovante de residência é obrigatório, requerimento de benefício assistencial, uma declaração de composição do grupo e renda familiar é obrigatório, documentos de identificação do grupo familiar. Então, itens que compõem a renda familiar. Então, não basta só aquelas pessoas. A gente tem que verificar o que entra na renda de todas aquelas pessoas. Então, o que entra? Salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego. A pessoa está lá. Não, mas ele está desempregado. Está recebendo seguro-desemprego? Tá, então já entra como renda. Olha isso. Comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, renda mensal vitalícia, ajuda, doação mensal de não morador, outras fontes de renda, exceto Bolsa Família ou outra renda similar ao Bolsa Família. Itens que não entram no cálculo para fins de renda familiar para obtenção do LOAS. Benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Por exemplo, agora esse auxílio emergencial não vai entrar. Valores oriundos de programas sociais de transferência de renda, bolsa de estágio supervisionada, pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, rendas de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, rendas de natureza eventual ou sazonal, remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz. Agora, é necessário ter CadÚnico e manter atualizar no máximo a cada 2 anos. Então, você tem... Antigamente, não. Você chegava lá, você pedia o LOAS, você recebia, estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Agora, você não pode mais. Quando você for pensar em LOAS ou benefício de prestação continuada, você tem que ter o cadastro único. Você vai lá fazer o cadastro único. Só que tem uma coisa. Outro dia... foi uma pessoa no escritório, o meu irmão, ele é meio doido, a gente deixou ele lá fazendo escrever o papai no CadÚnico. O que ele fez? Ele pegou e pôs que ele ganhava R$5.000 e que morava os 3. Falei, então, parabéns, ele conseguiu ferrar tudo. Mas e agora? Eu falei, então, agora vai ser um trabalhão tão grande. Cuidado quando você for declarar. A renda não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Não queira bancar o bonito e ir lá falar que você ganha o que você não ganha, porque aí depois você pode prejudicar a pessoa. Então, quem vai receber, vai lá, explica. Gente, é condição de miserabilidade. Miserabilidade é aquela pessoa que passa fome, praticamente. Então, é uma pessoa que, vamos supor, mora de favor, que não tem dinheiro, que está passando praticamente fome. E outra coisa, não adianta você ir lá, você se cadastrar, começar a receber LOAS e esquecer do CadÚnico, que as pessoas, eu vejo direto isso, elas esquecem de atualizar, elas esquecem de... Mudou de endereço? Vai no CRAS, faz lá a atualização do CadÚnico que você mudou de endereço.
ou teve mudança, tudo você tem que constar, porque assim, é um benefício que o governo concede, não é uma aposentadoria. Então, ele está me concedendo um auxílio, é uma assistência, tá? É diferente de aposentadoria. Então, se eu não andar na linha, se eu não cumprir aquelas regras, eu vou ter o benefício cancelado. Se eu me casar e essa pessoa estiver ganhando um salário mínimo, tudo bem. Não tem problema, eu posso até informar, até bom informar, mas eu não vou perder o benefício. Agora, se eu caso com uma pessoa que ganha R$5.000, eu perdi, moramos só os dois, perdeu, tá? Agora, se mora irmão, solteiro, um monte de irmãos solteiros, moram 10 irmãos, tudo solteiro, já vai diminuindo a renda, porque aí já vai por pessoa, mas não sei quantos filhos, mas aí se a renda for inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, por cabeça, tudo bem, você tem direito ao LOAS. Se não, gente, é bom avisar, é bom ficar esperto. Por quê? Porque antigamente eles concediam para todo mundo, tá? Eu conheço inúmeras pessoas que têm inúmeros imóveis. Saiu até outro dia uma matéria da pessoa que mora em Miami recebendo LOAS. Pode acontecer. Tiveram muitas falhas no passado, tá? Ou gente de outro sistema, do regime próprio, que recebe pensão alimentícia de outro, pensão por morte do regime próprio, pedindo LOAS no regime geral. Acontece. Às vezes a pessoa, já aconteceram até de bater lá no escritório, se eu não queria fazer, eu não faço, tá? Então, se alguém quiser me procurar para fazer LOAS, que tem dinheiro, não me procure, porque não vai tomar um não. Eu não vou fazer, não faço, porque isso dá problema. Isso daí é no computador. Computador, mais cedo ou mais tarde, eles vão pegar. E você vai pagar isso muito caro, tá? Não vai ser baratinho. Então, tome cuidado. Sempre que eu falo em LOAS, eu falo a mesma coisa. E sempre aparece gente: doutora, você não quer fazer? Mas você tem carro, você tem renda. Ah, mas o meu vizinho, bom, dane-se o seu vizinho. Se você fizer errado, você vai pagar. E o seu vizinho provavelmente também vai pagar. Então, não seja Maria vai com as outras, não faça porque os outros estão fazendo errado. Se todo mundo faz errado, você não vai fazer errado, tá? Então, tome cuidado. LOAS é para quem vive em miserabilidade, não é para qualquer um. Ah, mas eu nunca paguei, eu queria ter uma rendinha, mas você tem condições? Tenho, então não tem rendinha, tá? Então, você quer ter rendinha, você paga o INSS. E quem recebe LOAS não pode contribuir com o INSS, tá? Fica mais essa dica. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.